Fala pessoal, tudo bem com vocês? Joel Oliveira aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa iniciante, né? A GMAT, Grupo Mateus, né? Que iniciou a semana com uma movimentação bem intensa. Tivemos a ação inicialmente com uma valorização excelente, chegando até a 9,45, mas aí depois caiu, né? E hoje nós vamos analisar um pouco de alguns indicadores dessa ação para entender um pouquinho dessa análise. Lembrando que o mercado é soberano, né? Apesar da ação ter estreado, mas quem dita é o mercado. Essa é uma das grandes vantagens de se investir, porque o mercado ele aprecia a ação e ele faz a análise qual seria realmente o preço mais justo da ação. E nós vamos entender um pouquinho o porquê, né, dela ter caído, né? Lembrando que nós estamos falando de renda variável, e renda variável, como o próprio nome já diz, ela varia, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre porquê dessa queda, ok? Que quando você compra uma ação, você está comprando uma fração da empresa, né? Então o valor que você está colocando ali, você está comprando parte do negócio. Então, quando a empresa ela quer reinvestir no seu negócio, ela emite ações, né? É a forma mais fácil dela se capitalizar para ela poder se reinvestir, tá? As empresas, geralmente fazem o lançamento de dois tipos de ações. Nós temos as ações ordinárias, né? Que são as ONs, denominadas ONs, que sempre terminam com o número 3, então inclusive a GMAT 3 ela é uma ação ordinária, e também nós temos as ações preferenciais, né, que são preferenciais porque elas têm preferência na questão dos dividendos, que são conhecidas também como as ações PN, e são sempre terminadas com o número 4 no final, tá certo? Então só para você entender um pouquinho sobre essa questão da diferença entre as ações ON, né, ou ações ordinárias, que elas geralmente dão direito a voto, né, a pessoa tem direito a voto, e as PNs, que no final 4, que são as ações preferenciais, que têm preferência na hora de receber os dividendos. Só para vocês entender um pouquinho sobre essa questão das ações. Então, tem 3 pontos que eu queria ver aqui. Esses aqui são os indicadores das ações do Grupo Mateus, tá? A empresa abriu com um valor de R$ 8,97, as ações começaram com R$ 8,97, mas elas chegaram na negociação até o valor de R$ 9,45, subiu logo de início essa ação, mas aí não segurou e caiu, né? E caiu e fechou a semana com uma queda aí de 4,91, né? E aí fechou a semana num valor de 8,55. E aí é importante entender um pouquinho sobre essa queda, né? O porquê que o mercado está precificando essa ação num valor menor do que foi colocado aí no seu IPO, ou seja, na sua oferta inicial, tá? O primeiro ponto que eu considero aqui bem interessante para a gente analisar é justamente o PVP dela, que está em 8,36. Então, e o que vem ser o PVP, Joel? Para você entender o PVP dela aqui, você vai ter que analisar primeiro esse VPA, que na verdade o VPA ele é, na verdade, o patrimônio por ação, né? O valor patrimonial por ação. E aí o PVP, ele representa quantitativamente o ágio ou deságio do mercado, ou seja, quanto o mercado está pagando por essa ação, ou seja, quantas vezes, no caso, o mercado está pagando, que no caso aqui está 8,36, então ele está pagando 8,36 vezes o valor do VPA, isso levando em consideração esse valor de 8,55. Na medida que esse valor ele vai variando, ou seja, o valor da ação ela vai subindo ou descendo, o valor desse PVP ele vai alterar, tá certo? Então esse valor ele vai de acordo com o valor da cotação da ação, tá? É importante também você entender que o PL dela aqui está em 40,58, tá? Esse PL representa quantos anos você precisaria, né, para poder ter o retorno do capital investido, né? Então ele representa 40,58. Isso aqui é representado em anos. Quer dizer o quê? Que para você ter o retorno desse valor que você investiu na ação, você teria que passar 40 anos, 40,58, ou seja, 40 anos e meio para você poder ter o retorno desse capital, tá? Lógico que isso aqui está muito ligado à questão também do dividend yield, né? Que no caso a ação, como é uma ação estreante, ela ainda não tem o valor do dividend yield. Então, assim, provavelmente quando sair o dividend yield, você vai
perceber que esse valor ele vai cair consideravelmente. Então, a empresa que está iniciando, então realmente não tem ainda dividendo. O que eu chamo muita atenção aqui na ação é na parte da eficiência, indicador de eficiência, né? A margem bruta dela é uma margem muito boa, está em 25,18, para esse setor é uma margem excelente. E a margem líquida está em 5,07, que também é uma margem excelente, né? Então, a gente precisa entender também que essa margem líquida aqui é quanto sobra, né, no final de tudo, né? Você tem um ROI aí de 20,60, que também é um ROI excelente, né? Um ROA de 9,05, também muito bom. Um ROIC aqui de 15,08 e um giro de ativo de 1,78. Então, basicamente, a empresa, com relação tirando essa parte aqui dos indicadores de valuation, que realmente ainda não estão bons, porque realmente é um estreante, realmente quando você vai para os indicadores de endividamento, né, que você verifica que a dívida líquida da empresa sobre o PL é só de 0,32, que é muito bom. Você tem uma dívida líquida aí, EBITDA, de 1,20, né? PL sobre o ativo de 0,44 e o passivo sobre o ativo 0,55 e a liquidez corrente de 2,62. Então, realmente, esses números eles são bons números, mas eu acho que o principal aqui está sendo a questão dos indicadores de valuation, que realmente estão deixando um pouco a desejar. Lembrando que isso não é uma indicação de compra ou venda, tá? É uma empresa que eu continuo posicionado nela, porque eu acredito. E se cair mais, provavelmente eu devo adquirir mais, farei o meu preço médio, reduzir meu preço médio nela. E vamos seguir em frente aí, vamos acreditando que realmente é uma ação que no médio e longo prazo, como eu falei anteriormente, pode trazer aí bons frutos, e eu acredito muito que pode trazer aí bastante alegria para os seus investidores, tá? Então, é uma empresa que eu, no caso, sou cliente, né? Então, como eu falei, já realmente eu sou cliente dessa empresa, então eu vou continuar posicionado nela e, sem dúvida nenhuma, irei aguardar um pouco, mas provavelmente irei aumentar meus aportes nelas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre a semana inicial aí da GEMAT, né? GEMAT 3, né? Do Grupo Mateus, que aí iniciou as suas ações aí na Bolsa, e aí iniciou com uma leve subida, mas caiu, né? E isso é totalmente normal, é totalmente natural, uma ação ela ter essa variação, como eu falei, isso aqui é renda variável, né? E como o próprio nome diz, varia, né? Então ela vai realmente sempre ter essa variação, tá certo? Então eu quero já pedir a vocês que se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.